Oi, gente, ó, vou fazer esse vídeo aqui para dar mais algumas explicações do método de DIN e reforçar um pouco um pequeno equívoco de linguagem que eu fiz lá no outro vídeo. Pequeno equívoco. No contexto da explicação ficou claro lá, mas teve um momento lá que eu cometi uma pequena falha na linguagem. Então eu vou explicar melhor o método de DIN, resolver já algumas dúvidas que já apareceram e reforçar esse ponto onde no outro vídeo, infelizmente, eu cometi um pequeno deslize na linguagem. Vamos lá. Só lembrando, né? A gente está discutindo o método de DIN, que é um método interessante para calcular densidade de estados em cadeia. Uma coisa interessante, esse método também pode ser adaptado para sistemas quase unidimensionais. A gente vai discutir isso em breve aí, tá? Mas no primeiro momento, cadeia. Pega uma cadeia de Heisberg, pega o subespaço de um Magnum, vamos calcular a densidade de estados dela, né? A metodologia é esse, o J é negativo, o epsilon, né? Esses J são valores negativos, o epsilon é a soma desses valores J, dos J vizinhos, né? Colocando, obviamente, o valor positivo desses J, né? E aí a gente chega nessa relação 2, que é uma relação de recorrência entre os determinantes, não é isso? Né? Lembrando que o G de N é a equação secular anterior. Se você botar G de N igual a zero, você está escrevendo esse determinante aqui, que é a equação secular. Mas de uma forma geral, você tem aí os polinômios G de I. Aí você pode usar um cofator e fazer essa relação de recorrência aqui. A gente não roda essa relação. A gente pega, tá vendo esse cara aqui, esse G de I menos 1 aqui? A gente divide toda a equação por ele. Tá bom? A gente divide toda a equação. Então a gente vai dividir toda essa equação 2 por G de I menos 1. Tá bom, gente? Aí a equação 2 vira a equação 4. Tá legal? Onde o H de I é a razão entre dois polinômios. Foi aqui que eu cometi um pequeno equívoco de linguagem. Vamos reforçar. O número de soluções lá de menos infinito até uma dada energia tem a ver com as mudanças de sinal nos valores desse polinômio. Então você vai rodando essa relação de recorrência aqui e vai coletando quantas vezes mudou de sinal. Tá bom? Beleza? Então, o que é mudança de sinal lá na definição de H? Vamos lá. Como H é a razão entre o valor de dois polinômios, se esses dois polinômios são positivos, a razão é positiva. Tá? Então, se os dois são positivos, quer dizer o quê? Que você não teve mudança de sinal. O H é positivo. Se os dois são negativos, aí foi aí que eu cometi um pequeno deslize. A razão entre dois números negativos é positivo. Eu sem querer lá falei negativo. Desculpem, tá? Foi um errozinho. Positivo, negativo, positivo, tá misturou a história. Então, se os dois são positivos ou os dois são negativos, você está numa situação onde não tem raízes ali. Tá bom? Não tem raízes. Então, a razão é positiva. Então, H positivo indica que não tem raiz ali naquele range. Se um é positivo e o outro é negativo, a razão é negativa. Então, quando você tem um polinômio positivo e o outro negativo, houve uma mudança de sinal ali. Quer dizer o quê? Que tem uma raiz. Então, essa relação de recorrência 4 ela vai ser rodada e os valores negativos de H indicam a presença de uma solução. Aí você precisa acumular um no que? Na densidade de estados integrada. Tá bom? Então, essa mais ou menos que é a explicação da coisa. Então, a relação 4, ela nasce de você dividir a relação 2 por esse cara aqui, ó, pelo G de I menos 1. Tá vendo? É tanto que aqui ficou 1. E os valores negativos de H indicam a presença de soluções no range. Aí você tem que acumular um aqui no DOS. Tá bom, gente? Então é isso. Então lembrando, então, né? Mudança de sinal quer dizer um polinômio positivo e o outro negativo, ou então um negativo e outro positivo. Aí houve uma mudança de sinal, então passou pelo zero, entendeu? Aí a razão vai dar negativa, tá certo? Então, só explicando esse ponto aí, que é um ponto importante, né? Então, resumindo, rodar essa relação de recorrência, começa com isso aqui igual a 1, roda essa relação de recorrência para uma cadeia gigantona e coleta quantas vezes esse cara aqui deu negativo. Esse número de valores negativos é igual à densidade de estados integrada. Derivou a densidade de estados integrada e encontra a densidade de estados. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado claro essa parte. Desculpem o pequeno errozinho na linguagem aí, tá bom? Tenham todos um bom dia e obrigado já por terem perguntado mais informações sobre essa relação de recorrência 4 aí, viu? Um abraço. Tudo de bom, galera.